Existirmos. A que será que se destina? Desatino? A memória, esse sudário de Penélope, com seus fios e textos. Todo texto é uma textura, uma tessitura, um desafio. Como o gato que brinca com o destino das meadas, ora dócil, ora arisco, ora fio, ora desfio. A construção de grandes monumentos invisíveis entregues, como objetos de sacrifício, à Aletheia. Nenhum totem nos redime. Tabu de canhoto. Canhão, chumbo. Tino, juízo, sensatez, facilidade de caminhar no escuro. A procura de uma chave num quarto sem luz, para abrir uma porta que não existe. A chave também não. Só o iluminismo salvará. Abaixo o iluminismo, saravá. Porque mais vale o desfio da madrugada do que dois pássaros encarcerados. O rio, riso, que segue escrevendo desvios e vias no chão deserto é o que dá vida, matéria tão fina. Somente Heráclito expulsa os parmênides das pessoas. A voa, vento, voa, bate nos olhos, intacta a retina. Nesta segunda sessão, teremos as apresentações das pesquisas de Bruna Silva e Carlos Eduardo Souza. Bruna é jornalista e faz especialização em História da Arte. Cadu é doutor em Sociologia pela USP. Vamos começar com a apresentação da Bruna, então. Oi, pessoal, meu nome é Bruna Araújo, eu sou jornalista há aproximadamente 10 anos e eu faço pós-graduação em História da Arte. Eu não sou uma acadêmica, eu não sou uma especialista em História da Arte, eu me considero mais uma investigadora pessoal mesmo. Eu pretendo, nessa apresentação, trazer um pouco da pesquisa que eu estou fazendo para meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação e também algumas reflexões que eu tenho sobre a forma em que nós consumimos arte atualmente com as redes sociais, com a internet e novas formas de produzir. Eu acho que eu trago mais questionamentos do que respostas. No final dessa apresentação eu vou deixar meu contato e eu vou ficar muito feliz se vocês me trouxerem um feedback, sugestões, críticas. E eu estou aberta para o diálogo sempre e espero que vocês aproveitem. Um abraço e até já! Acredito que conceituar arte seja uma daquelas missões quase impossíveis. Eu considero muito mais atrativo quando intuitivamente você consegue sentir que você está diante de um objeto artístico que vai te suscitar alguma emoção ou alguma reflexão ou algo superior ou até inferior mesmo, mas que vai mexer com você de alguma forma, que você vai sair transformado daquilo, ainda que temporariamente. Se a gente fosse fazer uma abordagem acadêmica desse termo, e arte parece um daqueles conceitos que eu nem sei se eu posso chamar de conceito ou não, há discussões sobre isso, extremamente porosos, né? Ele vai mudando conforme o tempo vai passando. Mas a origem dele vem do latim artis, que significa técnica, saber fazer. Então ele está muito relacionado àquelas atividades artesanais, manufaturas, aquelas atividades menores. Quando já existe um estilo, uma tradição, talvez uma tradição familiar, talvez uma tradição regional, talvez quando você tem domínio de determinados materiais, de determinadas regiões específicas, então você vai fazendo objetos únicos que você não encontra em outros lugares, mas não é tão carregado de subjetividade como a gente faz agora, na contemporaneidade. Agora a gente tem que fazer uma reflexão, a gente tem que entender a motivação, as coisas elas não são mais tão intuitivas.
arte e sociedade caminham juntos. Eu não consigo falar apenas de arte ou dialogar sobre arte sem estar inserido dentro de um contexto histórico. A gente pode até citar algumas generalidades, como a arte é aquilo que suscita emoções, é uma forma de você expressar ideias, de você se comunicar, de você testar novos materiais, novas técnicas, obter novos efeitos, usar a imaginação. Freud, por exemplo, vai falar que tem toda a questão do inconsciente. Aí na sociologia você vai talvez trazer questões como a denúncia social, a diferença entre a vida no campo, a diferença entre a vida urbana, o comecinho ali das denúncias da desigualdade, coisas trazidas pela burguesia e pela ascensão do comércio. Nem todo objeto artístico ele foi produzido com esse fim. Se você, por exemplo, ir no museu, o Museu da Praça Mauá, o Museu Mar, tem muitos objetos ali que foram retirados de escavações arqueológicas da região ali do Porto. Tem muitos objetos relacionados a cultos de matriz africana. Tem máscaras, tem indumentárias, acredito que tenha cerâmicas também. Mas são objetos que têm um grande valor histórico, mas que eles não foram produzidos para a posteridade, eles foram produzidos para fins específicos, para cultos religiosos, para serem usados ali no dia a dia. E entra até a questão da arte em seu significado radical da palavra, né? Que é a técnica, que está muito mais com o estilo daquilo que foi feito, daquele artesão que fez aquilo, do que propriamente o que ele intencionava. Até o século XIX, a gente não precisaria refletir ou divagar tanto sobre o que é arte. Porque ali a gente tinha um academicismo, a gente tinha academias que definiam quais características um objeto precisaria ter para ser elevado à categoria de arte. Só que a arte e a sociedade caminham juntas. E no século XX, no comecinho do século XX, a gente tem uma ruptura. A gente tem o que chamamos de vanguardas, né? Que ocorrem em lugares diferentes, com propostas diferentes, mas com a característica igual de romper com esse academicismo, com esse elitismo. Nosso querido e odiado Pound dizia que o artista ele não é aquele gênio que está pensando no futuro. O artista verdadeiro é aquele gênio que consegue traduzir o presente. E as vanguardas, elas são exatamente o exemplo disso, né? É um período de pós-guerra, é um período de instabilidade no mundo, é um período de instabilidade existencial, é um período de extrema violência, de muita morte, de mudanças econômicas, né? De pobreza, enfim. Essas vanguardas, a violência, essa corrosão que as vanguardas trazem, elas são exatamente um retrato do momento histórico que elas surgiram, né? Que é o comecinho do século XX. A chegada dessas vanguardas, ela traz uma efervescência cultural e acadêmica muito grande. Porque se já é extremamente complicado colocar numa caixa o que é arte, imagina você colocar em uma outra caixa aquilo que não foi feito para ser arte, aquilo que não foi feito para ter significado, aquilo que foi feito para ser apenas aquilo que é. É isso. É isso que você está vendo. Não tem nada além disso. Avançando pelas vanguardas do século XX, perpassando o modernismo e chegando até o século XIX, com a era das redes sociais, a gente vai começar a enfrentar desafios e conflitos como nunca vistos antes. Porque, talvez pela primeira vez, estamos em uma situação onde todos somos produtores e consumidores simultaneamente. E esse volume de dados é gigantesco e nós ainda nem sabemos como esses dados são processados, né?
Não somos mais pessoas, somos números, somos acessos, somos interações, somos coisas intangíveis. A arte é uma atividade intrínseca à humanidade. Onde as pessoas estiverem, a arte vai estar. As pessoas migraram para as redes sociais e a arte também. Eu vou me deter um pouco mais no Instagram, que é uma rede social voltada para a difusão de imagem e que incentiva essa prática, né? E ali você encontra grandes oportunidades, que é a divulgação dos seus trabalhos, é uma forma de você interagir com o seu público, é uma forma de você mensurar e é uma forma de você receber conteúdos de uma forma personalizada, de acordo com os seus interesses. E mais ainda, é uma forma de você ter novas ferramentas para produzir novos objetos artísticos. O Instagram, ele não só divulga, é um lugar onde você pode produzir também, né? Você tem ferramentas digital, você tem ali o que a gente chama de arte mídia, onde você usa as mídias a seu favor para produzir novas peças, novos objetos, novas imagens. Você mistura linguagens, você mistura a linguagem textual com a linguagem imaginética e tá tudo bem. É o que seu coração quiser. E assim como as vanguardas traduziram um momento de pós-guerra, as redes sociais agora traduzem o momento da pandemia da Covid-19. Ali é onde as pessoas estão, é onde a sua comunidade está. Você não está sozinho, você pode estar sozinho na tua casa com o celular na mão, de uma forma totalmente vazia, mas ali você não se sente tão sozinho, você se distrai. Embora pareça extremamente libertário a existência desse lugar onde todos nós podemos exprimir nossas dores, né, nossas inseguranças, nossas aflições e saber que em todo mundo existe uma comunidade global que divide esses mesmos, né, sentimentos com você, a gente não pode esquecer que o Instagram ele é uma rede social da instantaneidade. Por mais que ali a gente forme acervos, nada ali é feito para durar. As impressões elas não foram feitas para durar, elas foram feitas para que você veja e rapidamente você ande com o seu feed para a próxima imagem. O ideal é que você produza mais e mais e mais e mais e mais. Que você prenda a atenção. Senão o seguidor vai olhar e vai para a próxima. O seguidor vai sempre para a próxima. Sempre terá uma próxima imagem para ele ir adiante. Não importa quanta história está envolvida naquilo ali que você está divulgando. Você não tem como prendê-lo ali. Ele naturalmente, a rede social naturalmente, de acordo com as preferências, a rede social vai mapear as preferências desse indivíduo, desse usuário, e ela vai impulsioná-lo a seguir adiante. Então a grande questão que eu trabalho, que eu ainda não consegui chegar, talvez eu nunca chegue, talvez nem tenha resposta para isso, é como permanecer. Como cristalizar essa memória? Como cristalizar uma memória num ambiente que foi feito para fluidez e para liquidez? E para superficialidade também. Nem tudo é superficialidade, mas é tudo misturado. Como você vai separar uma agulha de um palheiro? Como você faz essa seleção? Como você monta esse acervo? Como você garante que aquilo ali seja reconhecido enquanto lugar de memória para ser acessado? Como vencer o algoritmo que só pensa em mais e mais e mais acessos e não em qualidade? Agradeço imensamente todos que puderam dedicar um tempinho para poder assistir essa apresentação.
Eu gostaria e ficaria muito feliz de receber feedbacks positivos, negativos, críticas, sugestões de leitura, o que for. Por favor, me mandem, esse é meu e-mail. Eu respondo bem rapidinho. E até a próxima. Vamos partir então agora para a apresentação do Cadu. Agora tem som? Tem som. Estou te ouvindo. Beleza. Gente, boa tarde. Desculpa o probleminha técnico aí, que eu estava sem o Zoom. Eu tive que baixar agora rapidinho. Então, resolvido isso, a gente poderia começar. Você pode colocar aí, Diogo, o PowerPoint, que aí eu vou falando a partir do que for apresentado aí. Esse, no caso, é um trabalho que eu estive realizando nos últimos anos, um trabalho menos com imagem, mas um trabalho mais sobre construção de narrativas históricas, que é a minha área inicial de formação, para pessoas que atuam na área de turismo. No caso, eu atuava como docente de cursos de guia, que são cursos técnicos, né? São cursos de nível médio. Só que, ao mesmo tempo, quando nós falamos em narrativa, para aqueles que atuam no turismo, na narrativa existem uma série de imagens que estão imersas, né, nela. Ou da própria narrativa fazem parte algumas imagens. Então, até para tentar dialogar um pouco com o que a Bruna falou, né, sobre o que permanece, né, será que talvez seja esse o interesse nosso? Mesmo pensando em rede social, mesmo pensando talvez em dinâmicas turísticas ou dinâmicas sociais, né, entendendo o turismo aqui não só como um comércio, né, que isso está muito claro para todo mundo há bastante tempo, mas também como um mecanismo que permite que se mobilizem alguns temas, algumas questões, algumas imagens, né, para ficar na questão aqui que interessa, né, que colaboram para que se criem narrativas essas que colaboram também para que se reflita sobre identidade. Que identidade é essa? Identidade, no caso do Rio de Janeiro. Por isso, a imagem que inicia aqui a apresentação, que é aquele mural do Cobra que está desbotado já, né, porque o Porto do Rio deu uma esquecida agora, no último governo, mas o mural está lá e um monte de gente foi lá fazer foto. Isso rende que é uma beleza no Instagram. Nas aulas que eu dava, nós tínhamos várias aulas externas, aulas na região também, né? Havia liberdade para escolher o local onde a aula aconteceria. E, frequentemente, eu propunha aulas na região do Porto. E nós reparávamos isso, né? No caso, eu, os alunos e as alunas, como que aquela região era demandada pelas pessoas que queriam visitar a cidade do Rio. E é interessante porque era uma região que não era absolutamente demandada. Era uma região esquecida da cidade, né? A gente pode dizer aí, trazendo também um teórico que discute memória e imagem, o Andreas Hilsen, que aquela região seria um vazio da cidade. De alguma forma, as imagens, mesmo que comerciais, que foram incorporadas àquele espaço, desesvaziaram o espaço. O espaço passou a ser ocupado. Claro que há, reforçando isso, uma série de questões que a gente pode colocar sobre a comercialização daquele espaço ali. Como é que aquele espaço passa a ser vendido, como tem sido, e ainda que tenha havido alguns problemas, né, em termos burocráticos para que se vendesse aquele espaço, ainda assim havia essa proposta, inclusive limitando algumas ações de grupos que já estavam ali há alguns anos, porém, ao mesmo tempo, habilitando outros grupos ou até os mesmos para que eles pudessem, a partir dessas imagens, como essa aqui, né, o painel do Cobra é grande, o Cobra virou uma marca também, inclusive, né? E aí tem aí um painel que ecoa um pouco um discurso caro para a formação nacional, que é o discurso da identidade nacional como uma identidade mestiça. Então tem o negro, tem o índio, tem o branco, tem até o asiático, né? Então está todo mundo ali
né, nos 4 painéis. Eu coloquei o painel negro, no caso, que representaria a África, representaria essa nossa origem afro-brasileira, para poder destacar como é que a atuação naquele espaço ali, a atuação, no caso, de guias, né, de turismo que estão na região do Porto, como é que eles conseguiriam mobilizar alguns elementos, algumas imagens, para poder criar uma contra-narrativa, ou até para reforçar, em grande medida, o que se tem já cristalizado sobre o que é o Rio de Janeiro, o que é o Brasil, mas também é possível dali usar como referencial para que se mobilizem outras imagens para pensar outras questões de identidade e de cultura carioca. Você passa para o próximo jogo, por favor? Eu estou pedindo aqui, gente, porque o meu computador é meio idoso e eu não consigo passar aqui no computador. Quer dizer, eu conseguiria, mas eu não conseguiria me fazer visto. Então, para que eu seja visto, eu uso o celular. E o computador, enfim, está de jogo aí. Aí tem, nesse segundo slide, um detalhezinho do Cais do Valongo, né? O Cais do Valongo, ele é considerado o maior porto escravista ocidental, né, do Ocidente moderno, né? Entre finais do século XVIII e começo do século XIX foi a região, e o Rio foi a cidade, né, que mais recebeu pessoas escravizadas da África, justamente nessa região. Ainda que hoje existam debates arqueológicos que apontem para a presença também da chegada de escravizados em regiões como ali o atual Casa França Brasil, né, que era a alfândega da cidade, também que teria recebido alguns escravizados nesse mesmo período. A questão toda que está colocada sobre o Valongo, que hoje é um patrimônio da humanidade, né, pela ONU, um patrimônio de memória sensível, porque é um espaço de violência, um espaço que não está ali para ser, claro que está para ser celebrado no sentido de reforçar como que grupos usam aquele espaço ali para poder reconstruir sua memória. Ao mesmo tempo, é um espaço que deve ser refletido, que demanda uma reflexão sobre uma memória sensível, né? Tal qual Hiroshima, tal qual espaço de genocídio nazista, mas que, no caso da nossa memória nacional, da nossa memória macro, né, aparece um problema, porque é um contraponto ao que se diz sobre o que nós somos enquanto brasileiros e até como cariocas, né? Porque carioca é isso, carioca vai no bar, né? Tem Covid, mas de repente vai no bar ali rapidinho, aí encontra a galera, aí tem uma roda de samba, na roda de samba tá todo mundo junto, e o samba torna-se então esse grande referencial aí, né? Essa grande matriz identitária que garante que todos estão incorporados nessa narrativa, pelo menos, ou nessa imagem, né, de nação. Então a imagem de nação ela estava garantida até bem pouco tempo atrás. Inclusive, em termos de como que as abordagens históricas, né, antropológicas e arqueológicas entendiam locais como esse, né, entendiam locais de memória como esse, que não eram absolutamente locais de memória, eram locais, como eu disse agora há pouco, era o vazio da cidade. Então, outros locais foram eleitos, né, que têm sua relevância, como até a Praça 11, que frequentemente, no 20 de novembro, é utilizada como espaço para poder fazer o reforço da luta negra para fins de afirmação de si, né, identitária contemporaneamente. Mas no caso do Porto do Rio, o Valongo torna-se um atrativo em potencial. E esse, em parte, é o X da questão, né? Porque o Valongo demanda uma compreensão mais ampla, não é o Valongo sozinho, que é um espaço pequeno, né? Inclusive pouca gente passa pelo Valongo. Das aulas que eu propus lá com o pessoal de turismo, era frequente nós ouvirmos pessoas passando e perguntar assim, o que é isso aí? Aí quando alguém respondia, alguém que estava junto com a pessoa, e não um guia de turismo, no caso, né, falava, é uma obra da prefeitura, um buraco que a prefeitura abriu, deve tapar em breve. Porque é isso, é um buraco, né? Uma vez que não tem nada ali que faça essa instrução da pessoa, de fato, é só mais um buraco na cidade do Rio de Janeiro, entre vários, né? O Valongo demanda uma compreensão mais ampla porque há todo um circuito ali, um circuito que tem, próximo do Valongo, tem o IPN, que é o Instituto Pretos Novos, que foi um local onde eram deixados escravizados, as pessoas escravizadas que morriam na travessia da África para cá, ou então morriam quando chegava aqui, era um cemitério, então, de restos de pessoas que não
Eram Desejadas, é o atual IPN, né, mas que também quase ninguém aparece lá, e que ficou também sem financiamento da prefeitura nos últimos anos. E todo um circuito que, na verdade, fica limitado à Praça Mauá, porque na Praça Mauá tem um museu que o pessoal quer curtir, que é o Mar. Quer dizer, não é nem o Mar, é o Museu da Manhã, porque o Mar também não é muito demandado turisticamente. O pessoal quer ver o Museu da Manhã, que é a imagem em si, né? O Mar e esse circuito aqui tem alguns entraves. O entrave da imagem também, né, que seria essa imagem que nós temos sobre o que nós somos enquanto país. Somos mestiços, então para que ficar vendo esse negócio aí? Né, esse negócio de negro, digamos assim. E é um desafio, então, portanto, para quem trabalha como guia, que é discutir esse espaço como, sim, um espaço negro, mas como um espaço que, enquanto negro, colabora para a compreensão, inclusive, de formação de identidade nacional. Não apenas como uma integração, mas como um processo ambíguo, conflituoso, que aponta vários limites, mas que possibilitaria, com toda essa dinâmica mercadológica que está atuando sobre o turismo, que está atuando sobre aquela região da cidade, mas que possibilitaria uma reflexão distinta sobre o que nós somos enquanto brasileiros, né, e no caso que interessa aqui, enquanto cariocas. Porque, em grande medida, a discussão fica presa a uma certa imagem do que seria o carioca tradicional, né? O que o carioca gosta, né? A gente pode passar para o próximo slide. O carioca gosta de samba, né? Já gostou mais no passado. As escolas de samba hoje andam meio enfraquecidas, digamos assim, né? Não digo politicamente, mas talvez em termos aí mercadológicos também, né? Uma vez que começam a crescer alguns blocos alternativos com um perfil mais jovem e que talvez tenham um pé atrás com relação a algumas escolas de samba por conta de processos políticos internos a elas, né, que contam com a presença de grupos ligados a extermínio, né, grupos ligados a processos ilícitos, digamos assim, né? E aí tornaria toda essa construção, né, cultural, que é a escola de samba, algo negativo, porque estaria imersa nessas redes aí ilegais, né? Olha que coisa. Então, o pessoal mais novo prefere os blocos, porque os blocos, afinal, são um espaço bacaninho. Eu estou meio que zoando aqui, mas falando sério também. Mas o ponto que eu queria destacar aqui, com relação à escola de samba, por exemplo, no Império Serrano, não só porque eu torço para o Império Serrano, mas porque essa escola de samba, ela se apresenta hoje, né, no meio em geral, como uma escola de samba que é tradicional. É uma escola de samba que há alguns anos está no grupo de acesso, não no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. É uma escola que, desde que começou a passar algum tempo no acesso, dos anos 80 para cá, indo e voltando, e nos últimos anos permanecendo no acesso, vem reforçando a sua tradição. Como é que a escola, por ser muito tradicional, apesar de não ser tão antiga quanto a Portela, por exemplo, a Portela, a Mangueira, que são da década de 20, o Império, que é de 47, teria, por conta da sua tradição, por conta do seu histórico negro também, teria esse direito de participar desses grupos, do grupo principal do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, tem dois sambas enredos da escola, de 92 e 93, quando a escola estava no acesso, que a escola discute isso, né, sobre como que ela inovou, o que é interessante, né, porque a escola ela colocou na bateria, por exemplo, né, o prato, o reco-reco e o agogô. Está no enredo de 92. A escola foi também aquela que, com Silas de Oliveira, que foi um autor de samba enredo, né, um poeta também, que criou um modo diferente de entender o samba, que aí seria justamente pensar o samba ligado ao enredo, o samba que está articulado a uma proposta, uma história que será contada na avenida. É uma escola, portanto, que tem um histórico de inovações muito presente, muito nítido, só que se coloca hoje nessa chave do tradicional. É uma escola que já inovou muito, essas inovações foram incorporadas a esse mundo do samba, né, a dinâmica do desfile, como é que o desfile funciona, como é que ele, inclusive, é vendido na televisão, para a televisão, mas que hoje se vê por outras questões
preterida nesse grupo mais de elite, das escolas de samba. E tenta, então, trazer uma certa discussão sobre ser ali um local de memória, né? A escola de samba Império Serrano como lugar de memória por conta dessa sua identidade afro-brasileira, que tem a ver não só com o Porto do Rio, mas tem a ver com outros espaços da cidade também, ou melhor, do estado do Rio, que seria a tradição do jongo, uma dança, mas não só uma dança, né? uma forma também de louvação às almas, algo mais próximo à Umbanda, que era comum entre grupos de escravizados na região do Vale do Paraíba, que é a região aqui no sul fluminense, do Rio de Janeiro. Então, uma escola que, ao trazer, né, ao se colocar, né, ao querer se colocar como lugar de memória, ela pretende ser aquilo que permanece, a despeito dela ser também uma escola que já mudou muito no seu histórico. Então, já teve, ou já recriou, digamos assim, formas, né, de pensar e de exibir o carnaval, inclusive, nos desfiles. Então, permanece porque, inclusive, esteve mudando. E tenta agora justificar a sua presença nessa elite dessa maneira. Então, tradição e inovar, né, eu coloquei aí, é um pouco para a gente pensar sobre os limites dessa... Não os limites, mas o problema de pensar lugares de memória. Não são limites, né, são possibilidades, na verdade. Então, é que isso daí criam complicadores para esse conceito. A gente pode passar para o próximo slide? E aí, temos uma roda de samba na região do Porto do Rio. Né, hoje ocorrem outras rodas de samba lá. Tem segunda-feira, tem sexta-feira. Eu nunca fui na de segunda, eu frequentava mais a de sexta-feira. Só que o samba, da Pedra do Sal, né, e as rodas de samba trazem muito essa leitura de que é o espaço de encontros, de congraçamento. E a foto meio que tenta trazer isso para a gente. Afinal, todos vão, sexta-feira, né, no happy hour, vão lá para a região, para Samauá, digamos assim, uma região que foi desesvaziada, uma região que passou a ser reocupada, então, por grupos não só de camadas médias, mas pessoas mais pobres também, né, pessoas de camadas menos abastadas da sociedade. Isso é importante destacar, né, que a gente tem uma compreensão que o espaço lá era muito perigoso, e então, de repente, gentrificou e a classe média passou a ocupar. Mas não só a classe média, né? As pessoas mais pobres também receiam estar em espaços que são apresentados como perigosos. Isso é muito comum, por exemplo, basta ver como é que as pessoas se socializam em locais de violência. Não digo favelas, mas eu digo mesmo bairros mais pobres ou periferias urbanas, onde você não vê ninguém na rua depois das 10 da noite ou 8 da noite, porque é um lugar muito perigoso. Quem mora em periferia tem um pouco uma noção sobre isso, né? Então, é importante, talvez, nuançar isso para que não pareça que só a classe média passou a ocupar aquele espaço. A classe média também, né, que viu um espaço que está mais arrumadinho, mas tem camadas mais abastadas do Rio de Janeiro que passam a frequentar aquele espaço ali. Só que é isso, o espaço aparece, então, como espaço de congraçamento. Então, estamos todos integrados num espaço que possui, a princípio, uma memória sensível, né, de presença africana, mas que foi incorporado aí como um símbolo identitário carioca e nacional, em grande medida, porque o Rio ainda ecoa muito, né, as discussões sobre nossa identidade local ecoam muito sobre o que é o Brasil, e porque esses espaços de encontro que a cidade permite ainda, eles garantiriam, então, o reforço dessa imagem aí de um país que é mestiço, um país de alegria, né? Melhor ser alegre do que ser triste, né? Que o vídeo do teaser aqui do encontro estava colocando. De fato, em Ipanema é mais fácil ser alegre do que, de repente, no Irajá. Mas essa fala ecoa muito também como que o Brasil, os intelectuais brasileiros se viam na década de 50, 60, 70, inclusive intelectuais do cinema novo, que trazem um olhar muito romântico sobre quem é o povo brasileiro e quem que é o Brasil. Então, grande parte dessa produção cinematográfica, que também é interessada intelectualmente, tenta refletir na década de 60 sobre a identidade nacional nessa mesma chave aqui. Estamos, afinal, nos encontrando. O povo é pobre, o povo tem lá seus limites por conta do político que vai explorá-lo,
mas existe uma certa ideia também entre esses cineastas e intelectuais que o pobre está ali, né? Ele vai resistir alguma hora. E aí tudo aparece como resistência, ou quase tudo, inclusive o samba, nesse sentido. E aí produções um pouco da época, né? Cinco Vezes Favela, por exemplo, coloca um pouco isso, né? Tem lá o Couro de Gato, né, que aparece o moleque que rouba um gato da madame, leva para o morro e depois acaba em samba. Olha que beleza, né? É violência, mas estamos todos juntos, alguma hora. Isso é Brasil. E isso está no Rio de Janeiro. Essa imagem circula na rede social, circula no Instagram, circula para fora do Brasil com Embratur e empresas do tipo, né? Como pensar isso, né? Como refletir sobre isso? Como tornar essa imagem, ou como problematizar essa imagem, essas ideias aí que aparecem a partir do que está aparecendo nessa imagem aí, que é isso, o samba com graça há 100 anos. Como é que a gente faz, então, para refazer uma compreensão daquele espaço ali como espaço também de resistência e um espaço muito de violência, né? Quando, na verdade, existiriam aí esses percalços no caminho, que são as imagens consolidadas sobre o que nós somos enquanto um povo. Pode passar, Diogo? Com relação ao Império de novo, mas não só com relação ao Império Serrano, mas com relação a essa possibilidade de uma outra narrativa. Recentemente, deve ter uns 3 anos atrás, alguns responsáveis por fazendas cafeicultoras aqui do Vale do Paraíba buscaram abrir as suas fazendas e teatralizar a dinâmica imperial, que seria senhores escravos, né? A nossa tradição, a nossa imagem clássica de Casa Grande e Senzala, né, que inclusive aparece muito no cinema pernambucano, muito criticamente, no caso, no cinema pernambucano, essa imagem de Casa Grande e Senzala ainda é vista como uma imagem de congraçamento também. Ainda que houvesse violências, ainda que alguns grupos venham questionando isso, em termos gerais, se nós colocarmos, né, fizemos uma enquete rápida, como as pessoas se entendem enquanto brasileiros, ou entendem ou a formação histórica do país, essa imagem de Casa Grande e Senzala aparecerá como espaço de diferenças, mas como espaço de, forçando bem a barra aqui, de algum encontro. Afinal, estão negros e brancos juntos ali. Houve um caso de uma responsável, uma herdeira de uma fazenda, que fugiu o nome agora, que ela divulgou um vídeo sobre a fazenda dela, no qual ela reprovava quem deveria limpar a residência porque tinha uma sujeirinha. Aí ela chamou a pessoa, que seria, no caso, quem iria limpar, óbvio, seria a mulher escrava, né? A chama, ela não aparece. E aí, então, ela meio que comenta para a câmera: eu vou mandar o capataz depois dar uma bronca nela. Bronca nela, a gente entende que quer dizer bronca em termos de escravistas, né? Não tem que falar muito sobre isso. E gerou uma repercussão porque, bom, olha só, né? A gente está agora vendendo o turismo escravista. Vamos lá fazer um banquete colonial nas fazendas escravistas do século XIX, né? Com pessoas negras vestidas de escravizadas, de mucamas, para nos servir. Pessoas brancas que vão pagar por essa experiência, esse turismo de experiência, né? O turismo, então, se mostra com um limite. Ele vai vender um produto que está demandado. As pessoas querem ter essa experiência de um dia enquanto escravista, né? Enquanto senhorzinho de escravo lá no Vale do Paraíba. Mas ele pode também, o turismo, né, ou o guia que está interessado em pensar um pouco mais além, em refletir sobre que possibilidades dos outros aquele espaço oferece a ele. Que outras imagens ele pode mobilizar para pensar aquilo ali. E a região era repleta de quilombos. E existe um que ficou meio que famoso, até por conta das ações também de professores da UF, professorais da UF, no caso, que é o Quilombo São José, que faz festas no dia 13 de maio, uma data problemática, né, se nós pensarmos hoje o que significa 13 de maio e 20 de novembro, mas é uma festa onde hoje há presença significativa de grupos, lideranças locais, não só hoje, mas há alguns anos também, porque o jongo na região também não é recente, não está aparecendo agora porque a mídia demanda, porque o turismo demanda. O jongo lá rola há muito tempo, com uma rede local muito fortalecida, que inclui também grupos em São Paulo, em Guaratinguetá,
em Angra, mas que hoje tornam-se mais visíveis e vendáveis também, inclusive. Será, então, que ser mais visível é um problema? Bom, porque a rede já existia, a rede não é recente. A rede hoje extravasou um circuito mais limitado de pessoas que atuavam estritamente no jongo, que eram jongueiros, aquela região ali. E hoje já existem grupos, né, excursões que saem da Lapa para poder ir lá em Valença, quase em Santa Isabel, para poder ver um pessoal dançando jongo, né? É turístico, é um produto, é mega vendável, isso sai a beça, o pessoal adora. Mas dá também com isso para poder trabalhar essa imagem com uma contranarrativa, a essa narrativa hegemônica, né, nacional, uma contranarrativa de discutir a dominação. Porque se há quilombo ali, quer dizer, se há escravizados, possivelmente há quilombos. E se há quilombos e pessoas, né, remanescentes de quilombo, porque houve, de alguma forma, algum tipo ali de enfrentamento, por mais ambíguo que ele possa ser, com relação a esse status quo. O turismo pode se apropriar dessa imagem para poder vender a mesma coisa, que é, por exemplo, a fazenda escravista. Só que pode fazer de outra maneira, que é depois também que apareceu, depois que foi denunciada aquela fazenda que eu falei, interviu o Ministério Público e houve um termo de acordo para poder, nas excursões propostas, né, nos eventos lá propostos, a presença de lideranças negras da região para poder pontuar isso também. Havia escravidão, isso aí não é uma questão de apagar a escravidão, mas de mostrar quanto que havia também de resistência naquele espaço ali. É um pouco isso que se busca refletir a partir dessas imagens possíveis aí, né, de identidade local no Vale do Paraíba. E também que ajuda a pensar o Rio de Janeiro. Passar para o seguinte, já para encerrar. Temos um caso famoso aqui no Rio, né, que é o Baile Charme de Madureira, que já rola alguns anos aqui, é o maior baile charme do Brasil, segundo o que a organizadores apresentam, né, e parece que é mesmo. Mas é interessante porque, se nós pensarmos o charme no Brasil, né, na década de 70 e tudo mais, ele era visto como um problema, justamente para essa imagem do que somos enquanto povo. Afinal, de repente, havia várias pessoas negras usando Black Power, que seria um sinal de dominação estadunidense. Porque, afinal, a maneira como nós, brasileiros, entendíamos a nossa dinâmica seria uma dinâmica de integração. Então, houve, inclusive, perseguição pesada a alguns grupos ligados ao movimento Black, no Rio de Janeiro, perseguição da ditadura, grupos de cantores, que mobilizavam, né, de DJs que mobilizavam o pessoal, e era bastante gente. E era um circuito amplo, né, que não estava em Madureira apenas, né, mas que incluía alguns clubes que hoje são bem esvaziados na periferia, o Clube em Olaria, Clube em Guadalupe, onde morou também o Caetano Veloso. Vários clubes que tinham a presença maciça de pessoas negras que iam dançar, né, ou que iam se divertir, ou que iam se extravasar, mas também, em algum momento, refletir sobre a sua identidade. Não é que a questão estivesse colocada a priori. Não é que eu vou lá porque eu sou negro. Mas isso foi sendo construído e houve uma resistência por parte da política da época, da ditadura, de pensar por que esses caras estão se reunindo na periferia do Rio. Isso não é muito a nossa cara, isso daí é um problema, né? Então, bom, talvez oferecer essa possibilidade de ver um espaço mercadológico, que é o Baile Charme, né? Ainda que não renda milhões, mas que rende alguma coisa, que está incorporado ao circuito turístico, menor que a Zona Sul, claro, mas que está incorporado a essa possibilidade, a como vender esse produto aí, né, turístico. Como é que isso pode também garantir uma certa reflexão? Como é que essa imagem pode facilitar uma certa reflexão sobre a identidade nossa? O que nós somos enquanto povo? Será que somos mesmo esse povo que precisa ser tutelado, que está sempre se integrando, né, que ecoa frequentemente isso nas falas da presidência atualmente, da vice-presidência também, do governo em geral, né? Ou será que talvez isso possa garantir uma possibilidade outra de reflexão sobre lugares de memória possíveis para nós? Porque é isso, né? Pode ser fluido, talvez. Pode passar por processos
mais ambíguos, como esse, né, o mercado incorporando esses espaços, mas que, ao mesmo tempo, permite que se crie ali, que se tenha algum tipo de reflexão. A gente pode passar para o último? Eu acho que é o último slide, para encerrar agora. E eu penso um pouco isso a partir do Canclini. Ele tem um texto, ele tem um livro, na verdade, Consumidores e Cidadãos. O Canclini tem sido mais lido entre o pessoal de estudos culturais, né? Que é um lugar meio... um não lugar, né, digamos assim. Mas que tem textos que se aproximam de uma discussão pós-colonial. E é interessante porque é um autor que vai trazer essa discussão para o âmbito da América, ou das Américas, ainda que ele pense mais na América Latina, né? Claro, a gente é parte da América Latina, mas há um tipo diferente de formação local que demanda reflexões um pouco mais nuançadas, né? Até pensar nessa história de escravidão até muito recentemente, que nos diferencia de povos, escravidão africana, no caso, no Brasil, que nos diferencia de outros povos da América Latina, coloca, então, limites históricos para poder fazer uma reflexão do tipo sobre o Brasil. Mas o Canclini meio que não traz, né, abruptamente o que se discute para a Índia, ou se discute a partir, né, desses pós-coloniais que estavam na Índia, ou em regiões da Ásia e da África recentemente descolonizadas, recentemente, que eu falo do século XX, e que passaram por outros processos políticos, né? A América, desde o XIX, era independente já. Mas, no caso do Canclini, ele discute, por exemplo, como é que as mídias, contemporaneamente, nos 80, 90, meio que recolocam um pouco uma relação não só com a cultura, mas até com o espaço urbano também, né? Pensar, por exemplo, a crise dos cinemas, né? Que já no Rio havia vários cinemas de rua e que passa agora a ser um cinema que está no shopping, que é um espaço meio que apartado da cidade, é quase que um centro fora da cidade, que existe por si próprio. Mas, ao discutir isso, ele comenta, por exemplo, que surgiram também, diminuíram os cinemas, mas aumentaram lá as locadoras. O texto não é tão recente, da década de 90, mas pensar, por exemplo, hoje tem rede social, né, tem os Reels no Instagram, que vão ecoar um pouco o que aparece no TikTok, tem os streamings, né, que levam as pessoas a algumas formas outras de, vou dizer, diversão aqui, né, de entretenimento, que leva para sua casa, isso, mas que leva também outras imagens. Imagens, talvez, que você na periferia, né, na periferia que eu digo não só da cidade do Rio, mas da periferia, porque, ainda que o pessoal esteja repensando isso, né, um pessoal mais moderninho, pensar que centros estão em todos os lugares, não é bem assim que funciona. Quem determina as dinâmicas ainda macroestruturais globais estão no norte global e não aqui no Rio. Né? No Rio, então, muito menos. Talvez em São Paulo, até concordaria. Mas dizer que o Rio é um centro de quê? Né? Eu acho que é importante colocar isso, porque as redes globais de dominação estão atuando ainda, nos colocando quanto periferia, sim, do sistema capitalista. Porém, as imagens que começam a chegar para alguns grupos que habitam essas periferias, imagens, sons, né, o próprio funk, o próprio charme, como é que isso aí traz algo novo? Como é que isso, ou pode trazer, não é que traz em si, não está embutido um valor nessa imagem que nos chega. Mas como é que isso daí pode ser mobilizado, como é que essa imagem, esse som pode ser mobilizado para poder rediscutir, inclusive, a nossa diversidade, que já foi captada numa chave macro, né, de um país mestiço, e que, portanto, elegeu lugares de memória estáveis, que permanecem, a revelia de discussões contemporâneas sobre os limites de pensar o 13 de maio, o limite de pensar o papel da Isabel no fim da escravidão, os limites de pensar ações de governos, né, governantes em termos de políticas públicas, mas como é que essa reflexão de locais de memória pode e deve passar aí sobre justamente o que não permanece. Porque os lugares de memória, né, segundo o Nohar, que é quem vai elaborar um pouco esse conceito, está muito ligado a como que estados
pretendem fazer permanecer na narrativa sobre si, a princípio. E aí o lugar de memória consolida, ou ele solidifica algo que, em termos societários, se esqueceria, se diluiria, se perderia. O lugar de memória garante a permanência. Será que a gente quer essa permanência? Porque se a gente quer a permanência, a gente vai, então, continuar ecoando discursos macros sobre o que somos enquanto país, por exemplo. Um país mestiço, um país no qual todos se integram, onde há felicidade, né? Melhor ser alegre do que ser triste. É quase um discurso de coach. Assim. Vamos agora falar sobre o Brasil, vender o Brasil para o exterior, você é um coach do turismo, porque é só alegria esse país, né? Pelo amor de Deus. Enfim, também, mas existem limitações que estão ligadas, em grande medida, a como que narrativas e imagens chegaram a nós e como nós compramos as imagens como algo tradicional. Então, beleza, a tradição do Brasil é ter roda de samba. Ok, de fato tem várias, no caso do Rio, né? A tradição nacional é ter espaços de encontros, bares, né? Não tem em Brasília, mas tem aqui, tem em São Paulo, tem outros lugares e tal. Tudo isso tem, ok. Mas isso também, em grande medida, são imagens ou são narrativas que nos chegaram e que nós não romantizamos. O que eu busquei pensar, quando eu atuei com turismo, é como que essas pessoas que atuam no turismo podem também ter um olhar distinto, podem perceber como que esses locais de memória foram erigidos enquanto tal, foram construídos como lugares de memória, como é que o lugar de memória cristaliza, em grande medida, identidades, né, discursos e identidades para fins de permanência, e como isso pode ser um problema, para que nós pensemos a nós próprios enquanto sociedade, porque as sociedades não permanecem, né, elas estão mudando frequentemente. Dinâmicas sociais, no caso, claro, que existem estruturas que determinam ou que ajudam a compreender dinâmicas que estão agora em atuação. Mas há mudanças pontuais. Há alguns eventos, né? Tomando do Marshall Sahlins, o antropólogo, existem eventos que os eventos são locos de transformação também. Não é transformar toda a estrutura, não é transformar toda a cultura, mas no evento existe algo de imprevisto. E nesse imprevisto é possível criar algo novo, como o Porto do Rio. Voltar ao começo, que é essa imagem que está aí, né? Tem uma imagem do Porto no começo do século XX. Um porto que já recebeu hospitalizados, um local que já foi local de intensa violência, um local que já foi um espaço vazio da cidade, um local que tentou ser gentrificado, mas que pode também servir de referência para que grupos organizados, né, ou não, possam dali criar uma contranarrativa, ou erigir novas imagens, ou novos locais de memória, né, e não memória apenas de um grupo específico. O Valongo não é um local de memória negra, é nacional e também da humanidade, né, como a Unesco já reconheceu. Em resumo, então, para concluir, essas imagens, então, elas podem colaborar, mesmo imagens que circulam muito rápido, mesmo imagens que circulam atreladas às dinâmicas mercadológicas, como é que elas podem, uma vez articuladas, né, a grupos, a existência de grupos que vão, e pessoas que vão refletir sobre elas, como é que eles podem garantir a criação, a recriação de algo novo, ou pelo menos pontuar que existe ali algo para ser refletido. Então, talvez a imagem em si não seja um problema, seja a solução aí para a gente poder pensar possibilidades. Eu falei um pouco demais, mas era isso, tá? Eu comecei, acho que foi 10 para as 4, são 4h20 já. Então, qualquer coisa, só a gente continua a falar aí, ou chama ali no Facebook. Facebook som. Para veja, Cadu, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é preto demais no coração. Puta merda, né, Diogo? Eu acho meio ruim esse verso, mas é isso, né? É provocativo, e a minha ideia aqui é... Não, sim, eu entendi.
fazer a provocação. O Tadeu Lima mandou um salve glorioso Império Serrano. É, o Tadeu. O chat Um do beijo pro Facebook. Tadeu. É melhor ser alegre que ser triste.